E aí, oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, queria saber se você já higienizou sua mão hoje, passou seu álcool em gel, né? Sempre bom lavar as mãos, né? Para a gente combater esse coronavírus, que cada dia tem mais casos, e só combatendo para a gente conseguir voltar à vida normal. Bom, a aula de hoje está com uma cara diferente em relação à semana passada, tá? Semana passada foi a primeira aula, foi tudo no meio de uma correria. Então, essa semana eu resolvi melhorar esse material. Aceito críticas, sugestões, opiniões, ou seja, qualquer coisa válida para a gente melhorar esse material, para vocês entenderem melhor o que está diferente aqui, o que está de novo aqui. Primeiro, a gente tem um vídeo melhorzinho, né, gravado, esse professor que vos fala. A gente tem aqui o material escrito, né, que como funciona esse material seria como se fosse o quadro, né, escrevi tudo no quadro e eu explicando. Então, a gente, assim como é em sala de aula, eu vou estar apontando aqui o que eu estou falando e você vai acompanhando e fica mais fácil de você entender e prestar atenção como a gente faz em sala de aula, tá? Mas prestar atenção é primordial. Então você precisa aí largar o celular, você precisa, né, botar no silenciador, como eu estou fazendo, estou aqui gravando aula, estou sem celular, porque é notificação de Free Fire, é notificação de outro joguinho que apita, e a gente, ai, deixa eu ver aqui, rapidinho. Ai, deixa eu... Então, vai atrapalhar. Então, é... esqueçam o celular nesses minutinhos que a gente tem para estudar, porque é como se fosse sala de aula. Se na sala de aula não pode celular, então nesse momento de ver o vídeo também não pode. Bom, dando continuidade à nossa matéria, a gente tem aí os climas pelo mundo e as vegetações desses climas. Bom, dando continuidade, a gente tem o clima subtropical. Bom, aonde acontece o clima subtropical? Ele vai acontecer no sul do Brasil e no sudoeste, no sudeste dos Estados Unidos. Bom, o Brasil ele é um país de clima tropical. Lembra lá da música Moro num país tropical, né? Mas o clima subtropical é uma variação do clima tropical. O clima tropical, que é o próximo que a gente vai ver daqui a pouco, é um clima quente. O clima subtropical é um clima que vai respeitar as estações do ano, como se fosse um clima temperado, que a gente viu semana passada. Mas o clima subtropical é um pouquinho mais quente. Ocorre no sul do Brasil, né? O sul do Brasil é o único local do Brasil que a gente pode ter ocorrência de neve. As temperaturas lá são muito baixas, né? Eu, em Porto Alegre, por exemplo, peguei 1 grau em Porto Alegre. Então, isso no Rio de Janeiro é uma coisa impossível de acontecer, né? Quando eu fui para a Serra Gaúcha também, eu peguei 0 graus no termômetro. Então, isso no Rio de Janeiro é impossível de acontecer. Curitiba, né? Já peguei 5 graus em Curitiba. Então, todas essas regiões que eu falei, todas essas regiões não, todas essas localidades que eu falei estão na região sul. Então, o inverno na região sul é um inverno muito mais rigoroso do que o nosso inverno. Em contrapartida, no verão, as temperaturas também são altas, né? Porto Alegre, no seu verão, faz 35 graus, Curitiba faz os seus 30 graus, né? Tá certo que pra gente 30 graus às vezes nem é tão calor assim, quando a gente está naquela semana de 40 graus no Rio de Janeiro. Mas 30 graus é uma temperatura bem elevada. Então a gente tem uma oscilação muito grande, né? Invernos frios e verões quentes. Isso, né, professor? É o óbvio, nem sempre, né? Já teve no último inverno do Rio de Janeiro, bateu 35 graus no inverno. Então, existem regiões do Brasil que não respeitam essas estações do ano. Já a região sul, por conta do seu clima subtropical, vai respeitar. E aí a vegetação também vai ser diferente nessa região, né? A gente tem a vegetação que a gente chama de mata de araucárias ou mata dos pinhais, né? Que é uma mata que te faz lembrar um pinheiro.
Dá uma olhadinha aí no seu Google, joga aí no Google uma foto de Mata dos Pinhais para você estar vendo melhor. Clima subtropical, né? Desculpa. Clima tropical agora. Bom, o clima tropical é um clima quente, né? Quente, além de quente, você tem também a umidade, né? Massas de ar úmidas. Então, nesse tipo de clima, olha, desculpa aqui está superior a 200 graus. Não é 200 graus, tá, gente? É 20 graus. Na hora de você copiar, preste atenção nisso aí, tira esse 200 e coloca 20. Eu não vou conseguir mudar agora porque está em PDF, não está no Word, então não dá para apagar. Mas aqui é 20 graus e não 200 graus. Tá? Imagina, superior a 200 graus. A gente não tem como sobreviver a 200 graus, né? Então é 20 graus. Então, superior a 20 graus, então uma temperatura relativamente quente, úmido, né? O que é a sua umidade? Ocorrência de chuvas é maior. E aonde a gente tem? A gente tem Brasil, né? Quase todo o Brasil, tirando o sul, que a gente viu que é clima subtropical, a América Central e o interior da América do Sul, onde a umidade é menor e a gente tem tipo de savana que a gente já viu. Desse tipo de clima vai se desenvolver florestas tropicais, né? Exemplo de floresta tropical que a gente tem a Mata Atlântica, né? Ou a floresta amazônica, que é uma floresta tropical úmida, mas não deixa de ser uma floresta tropical. Então, quando a gente compara essas árvores, a gente vê que essas árvores têm um número de folha muito maior do que as árvores do clima subtropical, que é o pinheiro. O pinheiro não tem muita folha. Bom, clima equatorial. Esse clima é próximo, recebe esse nome porque são todos os países que estão próximos à linha do Equador. Lembra lá da saulinha do sexto ano? Linha do Equador, que corta o mundo, né? Linha da horizontal, que corta o mundo. Todos os países que estão próximos a essa linha têm um clima equatorial. Como é que é esse clima? Apresenta temperaturas elevadas, porque lembra também da outra linha do sexto ano. Com o movimento de rotação, é no meio do planeta, né, onde passa a linha do Equador, que recebe mais sol. Então, se recebe mais sol, consequentemente é mais quente. E índice de chuvas distribuído ao longo de todo o ano. Quem está aí nessa. Qual tipo de vegetação que a gente vai ter? A floresta amazônica, né? Que está passando bem, a linha do Equador passa na floresta da Amazônia. Equatorial também é um tipo de clima, uma divisão do clima tropical, tá? Um clima quente e com bastante chuva ao longo de todo o ano. Tanto que na Amazônia é comum as pessoas falarem assim: ah, vamos se encontrar depois da chuva. Por quê? Esse clima equatorial faz com que a chuva aconteça com muita frequência. Na região norte, em alguns estados da região norte, principalmente onde tem muita floresta amazônica, chove todos os dias. É claro que não é aquela chuva de cair o mundo, não, tá? É aquela chuva de verão, que a gente chama de chuva de verão, que é aquela chuvinha que cai no final do dia, com aquela pancadinha de chuva, 10 minutinhos depois passa. Isso para a vegetação é ótimo, porque o sol já foi embora, né? Tá bem fraquinho, o sol de 5 horas da tarde, caiu aquela chuva, né? Deu uma molhada na vegetação, então revigorou a vegetação. O outro clima que a gente tem é o clima semiárido, né? O clima semiárido, árido, lembra o quê? Aridez, né? Sem água. Então, esse clima semiárido ele não vai ser um clima muito seco, porque ele é só semiárido, ou seja, um pouco árido. Então, a gente tem aí temperaturas maior do que 25 graus, bastante calor, e chuvas insuficientes ou mal distribuídas. Então, como eu falei, se fosse uma coisa muito árida, ela seria uma coisa seca. Como é semi-árida, ela tem um pouquinho de chuva. Pouca, porque ele fala aqui insuficiente, mal distribuída, mas ainda tem um pouquinho de chuva, o que faz desenvolver alguma vegetação. Que vegetação são essas? A vegetação que a gente chama de caatinga, né? Que é uma vegetação de árvores de pequenos porte, com troncos retorcidos e espinhosos. E o cacto,
que é uma vegetação que consegue segurar água durante bastante tempo. É como se eu bebesse um copo d'água, segurei essa água na boca e vou engolindo essa água aos poucos. É o que o cacto faz. Ele armazena a água num pedacinho do seu corpo e, ao longo do tempo, ele vai jogando aquela água para o seu corpo. Já na América do Norte, a gente tem aí também acontecendo esse clima em parte dos Estados Unidos, países da América do Sul, foi o que eu falei na aula passada. Um país não apresenta só um clima. Um país tem uma vasta extensão. Então, países como Estados Unidos, Brasil, que são países grandes, eles vão apresentar aí mais de um, dois ou três climas na sua formação territorial, tá? E aí, para terminar, a gente tem um clima árido. Aí sim, o clima árido ou o clima desértico, né? Qual é a principal característica do deserto? Não chover, né? Ou chover muito pouco. Esse professor que vos fala teve a sorte ou o azar de ir no deserto do Atacama, no Chile, e pegar uma chuva no deserto. Acredite se quiser. Chove 2 vezes por ano no deserto do Atacama. Quando eu estava lá, foi o dia que choveu. Mas foi bom, né? Porque foi uma experiência válida, eu vou considerar isso como sorte, para poder explicar melhor para vocês também a chuva de deserto. Não é uma chuva que vai durar horas, foi uma chuva aí que durou por volta de uns 30, 40 minutos. Foi muito intenso, choveu muito, mas também foi uma chuva rápida. Meia hora de chuva não é um absurdo, né? Mas imagina você estar no deserto, né, num tempo seco, no período que menos chove, que foi o período que eu fui, e eu peguei chuva. Então fiquei assim, caraca, que azar meu, porque foi justamente quando eu ia fazer um passeio. Então o passeio teve que ser cancelado, porque eu peguei chuva no deserto, né? Então, aonde a gente vai ter esse clima de deserto? Estados Unidos, a gente tem deserto, México, a gente tem deserto, e o Chile, que foi o deserto que eu conheci, que é o deserto do Atacama, né? Então, escassez de chuva é muito pouca chuva, tá? Temperaturas elevadas de dias e muito baixas à noite, né? Faz calor no deserto, mas também faz muito frio à noite. Então a temperatura oscila muito e a vegetação é insignificante ou quase inexistente. A gente tem mais essas plantas espinhosas, como os cactos. No Chile você tem cactos de 1 metro de altura, tá? Porque são o único tipo de vegetação que vai sobreviver a essa característica. Bom, o que não mudou na nossa aula, os exercícios e copiar. Então você vai botar no seu caderno continuação, copiar todo o texto, depois vir para os exercícios, copiar pergunta também no caderno. Semana passada tinha gente só botando a resposta, não é. Então você vai copiar as perguntas, responder e mandar foto no meu WhatsApp para eu poder estar vendo aí quem fez, quem não fez, tá? Então, vou estar esperando os exercícios de vocês, vou estar esperando o texto também. É para tirar foto do texto e me mandar, para tirar foto do dever e me mandar, para você ganhar lá o seu ok, porque semana passada a tia Rita foi comunicada de quem não teve ok. O que é o ok? Quem não quem está com o dever incompleto ou quem não fez o dever. Então, o ok é só quando você tem dever copiado, matéria copiada e dever respondido, tá? Então, fico no aguardo, bom estudo e, como diz na Itália, andrà tutto bene, ou seja, tudo vai ficar bem e logo, logo esse coronavírus vai passar e a gente vai voltar às nossas aulas. Tchau, tchau e bom estudo.